Aqui hoje é um grande prazer, mais uma oportunidade aqui de participar do projeto Fonte Viva. Mais uma lição edificante que traz orientação, reflexão, que somam, né, na nossa caminhada. Eu sou a Tânia, sou voluntária, trabalhadora do Centro Espírita Mansão da Esperança. E hoje nós vamos falar a respeito da lição 131 do campo social, do Fonte Viva. Foi psicografada pelo Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Então vamos, para uma melhor harmonização, vamos nos recolhendo, buscando uma sintonia assim mais fina com os nossos mentores individuais, nossos anjos da guarda, agradecendo esses companheiros por tudo que têm feito por nós. E vamos nos ligando a Maria de Nazaré, essa mãe querida que nos recebe com um abraço fraterno, nos envolve em eflúvios de luz e paz, que fazem dulcificar nossos corações, acerenar nossas mentes e despertar em nós a mansuetude necessária para que nos elevemos até Jesus. E diante do Divino Mestre, agradecemos pelo seu Evangelho de luz, pelos seus exemplos de paz, de perdão, de caridade. E nos comprometemos em colocar as suas lições nas nossas vidas para que nos tornemos melhores, capazes de amar verdadeiramente, perdoar, exercer a caridade na sua forma mais pura. E a Jesus pedimos que nos eleve até a presença de Deus, para que possamos agradecer a Deus pela encarnação presente, agradecer pela família que nascemos e constituímos, agradecer por todas as lições que nos colocam aí na marcha da evolução. E assim nós reverenciamos o Pai com a prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, aqui, voltando à lição 131, no campo social, ela diz o seguinte. Ele respondeu e disse-lhes, dai-lhes vós de comer. Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 37. Diante da multidão fatigada e faminta, Jesus recomenda aos apóstolos, dai-lhes vós de comer. A observação do Mestre é importante quando realmente poderia ele induzi-los a recriminar a multidão pela imprudência de uma jornada exaustiva até o monte sem a garantia do farnel. O mestre desejou, porém, gravar no espírito dos aprendizes a consagração deles ao serviço popular. Ensinou que aos cooperadores do Evangelho, perante a turba necessitada, compete tão somente um dever, o da prestação de auxílio desinteressado e fraternal. Naquela hora do ensinamento inesquecível, a fome era naturalmente do corpo, vencido de cansaço, mas ainda e sempre vemos a multidão carecente de amparo, dominada pela fome de luz e de harmonia, vergastada pelos invisíveis azorragues da discórdia e da incompreensão.
Os colaboradores de Jesus são chamados não a obscurecê-la com o pessimismo, não a perturbá-la com a indisciplina ou a imobilizá-la com o desânimo, mas sim a nutri-la de esclarecimento e paz, fortaleza moral e sublime esperança. Se te encontras diante do povo com o anseio de ajudá-lo, se te propões contribuir na regeneração no campo social, não te percas em pregações de rebelião, de desespero. Conserva a serenidade e alimenta o próximo com o teu bom exemplo e com a tua boa palavra. Não ouvides a recomendação do Senhor. Dai-lhes voz de comer. Que assim seja. Então, a proposta, né, dessa leitura tão edificante é para que façamos bom uso, né, dessa orientação. A gente encontra, às vezes, pelo caminho, pessoas com dificuldades, em momentos mais de fragilidade, e não é muito difícil a gente perguntar assim, nossa, mas por que você deixou acontecer isso? Como que foi? Como pôde acontecer tal coisa? E eu penso, nós poderíamos ter substituído, né, essa palavra, essa pergunta, por uma outra. O que eu posso fazer para te ajudar nesse momento? O que você precisa nesse momento, né? Nós encontramos diariamente, com muita frequência, na verdade, situações delicadas. E a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente pensa naquele momento, né? Nós precisamos olhar com compaixão, imaginar se estivéssemos num lugar daquele irmão que está ali desarmonizado, o que nós gostaríamos que fizessem por nós a título de auxílio? Né? O que nós esperaríamos? Então, quando você exerce essa postura de compaixão, você diminui o julgamento ou inibe ele, né? Aqui como está no Evangelho, as pessoas, eles não pensaram para subir o monte. Eles simplesmente estavam ávidos por ouvir Jesus, por saber, né, por ouvir a palavra, para saber quem é esse homem que fala e que envolve tanto as pessoas, né, com as suas palavras. Quem é essa pessoa? Quem é esse irmão? Quem é esse Messias? E elas não se importaram com a fome, com a distância, simplesmente foram em busca, né, de alguma coisa que elas estavam necessitando. E assim as pessoas são até hoje. Elas seguem em busca de alguma coisa, muitas vezes sem mensurar riscos, distância, dificuldade, seja lá o que for que possa acontecer nesse caminho. Sendo assim, qual que é a nossa proposta diante, né, o cristão, o espírita, o seguidor dos ensinamentos de Jesus, né, os seus apóstolos, o que ele orientou, né, que dessem de comer, porque eles nesse momento sentiam fome de pão, mas também foram atrás da busca da palavra e não cabia questionamentos naquele momento. Apenas a ação benevolente de dar auxílio, de dar assistência a quem quer que fosse, a quem estivesse ali adiante deles, né? E o mestre, ele sempre foi muito claro, né? Dizendo assim, os colaboradores de Jesus são chamados não a obscurecê-la com o pessimismo, não a perturbá-la com a indisciplina ou imobilizá-la com o desânimo, mas sim de nutri-la de esclarecimentos, paz, fortaleza moral e sublime esperança.
Então, nós precisamos, em momentos assim, usar a nossa porção divina. Não aquele otimismo, né? Aquele otimismo vazio. Não, aquele que vem do teu coração. Não é aquela palavra que sai da boca só para você, não disse nada, você não contribuiu. Não, você precisa fazer a tua parte, né? Usar os teus recursos, o teu entendimento, as tuas palavras, mas você também, só que você tem que tirar do seu coração o teu melhor. O teu melhor, a tua porção divina, precisa ser verdadeiro. Aquela ação, aquela palavra, ela tem que estar revestida de sentimento de amorosidade. A partir daí, você começa a tomar propriedade sobre esse exercício, né, sobre essa boa prática, né, do auxílio. Então, nós, espíritas, seguidores dos ensinamentos de Jesus, não devemos colocar as nossas impressões diante de qualquer situação. Nós temos apenas que estender a nossa mão, oferecer o nosso auxílio, a nossa palavra e ter aquela sensibilidade, a delicadeza de entender o que o próximo necessita, o que ele precisa de fato. É um pedaço de pão? É que companhia para que se dirija para algum local, para o deslocamento? Ele precisa de um remédio para dor? Ele precisa de um tratamento na casa espírita? Ele precisa de um convite para buscar em si o fortalecimento da fé, para uma leitura no Evangelho, o que ele precisa? Pergunta para ele, porque não é saudável achar que ele precisa de alguma coisa, que a necessidade dele é só aquela, mesmo que você esteja vendo. Deixa ele exprimir, ele expressar, né, a sua necessidade, para que você possa, nesse momento, auxiliar essa pessoa sem nenhum tipo de forçamento, né? Nós precisamos, o auxílio, ele tem que ser verdadeiro, tem que haver a propriedade do amor fraterno, mas também não podemos esquecer da compaixão, do respeito pelo que o próximo está vivendo, que aquele nosso irmão está passando. Não é isso? Existem muitas passagens, né? No Evangelho mesmo, o do Samaritano é um exemplo, né, bom. Ele estava numa situação difícil e passaram ali algumas pessoas que não, por questões sociais, por questões religiosas, ou por qualquer motivo que fosse, de regionalidade, por exemplo, deixaram de dar assistência para alguém. Uma assistência importante. Ele estava com risco de vida, aquele cara estava muito ferido, ele precisava de auxílio. Mas finalmente veio alguém que tinha uma outra postura, né? E então, nesse momento, foi possível o auxílio. Aqui na passagem fala das pessoas que eles seguiam Jesus, eles queriam ouvir Jesus, eles não estavam preocupados com a distância. Eles traziam crianças consigo, sim, porque o pai e a mãe não vai deixar o filho para trás, porque ele quer, não, ele carrega junto para onde ele vai. Mas depois de tomada longa distância, muito tempo, o que aconteceu? A fome apareceu, que era absolutamente natural. Então Jesus disse, sem julgamentos, sem pressões, apenas dar-lhes de comer. Então, aí somaram-se lá os recursos e fizeram a distribuição. Quais são os nossos recursos no dia de hoje para que a gente possa somar e distribuir em favor do bem social?
nos dias de hoje, com tantas possibilidades, com o mundo virtual, né, que alcança distâncias inimagináveis, você atravessa o mundo em fração de segundos. Então, isso é um recurso importante, você pode levar a palavra para um irmão que está distante. Você também pode receber alguém à distância, você pode dividir o teu agasalho, você pode dividir o seu pão, você pode, de repente, uma ação conjunta para auxiliar uma família que está passando por algum momento difícil. Você pode dar o braço para alguém atravessar a rua. São formas de auxílio, de dar assistência a quem tem alguma necessidade. Você não precisa para isso tocar trombetas, né? Mostrar, tem uma outra lição que a gente pode aproveitar. O que a mão direita faz, né? A esquerda não precisa saber, ou vice-versa. E assim, dia a dia, com pequenas ações, nós vamos nos adaptando a servir, a dar, né? Se não necessário, se não exatamente um pedaço de pão, mas a nossa amizade, a nossa fraternidade, o nosso consentimento, as nossas boas vibrações, as nossas preces, e de sorte que o ambiente ele vai recebendo também, ele vai ficando saturado de boas vibrações, de energias melhores. Nós precisamos dar crédito ao bem. Quando Jesus pede para que você não seja pessimista, para que você não faça comentários que não competem naquele momento, que não tem nada a ver naquele momento, eu particularmente entendo que nós precisamos dar crédito ao bem. Permitir que o bem se faça presente. Levar o nosso exemplo, as nossas palavras, o nosso comportamento como um modelo de resistência, né? Não algo que nos torne vaidosos, mas a resistência mesmo, de enfrentar as dificuldades, de atravessar horas complicadas, sem perder a dignidade, né? Buscando as soluções mais cristãs possíveis, mais amorosas, mais respeitosas possíveis, né? Eu penso que o mundo está precisando, sabe, desse comportamento mais fraterno, né? O mundo está necessitado de compreensão, de amorosidade. Nossa, mas todo mundo fala isso sempre. Pois é, mas a gente precisa parar de falar e nós precisamos começar a fazer. Contribuir mais dentro dessa seara, né? Nunca esquecendo a proposta de Jesus, que fora da caridade não há salvação, por exemplo. A proposta dele, que até hoje se faz necessária, ela é vigente, ela é lícita e ela precisa ser exercida por todos nós. É isso que eu entendo dessa lição 131 no campo social, que possamos dar a nossa parcela de contribuição no campo social. E assim nós agradecemos muito pela oportunidade e vibramos assim amorosamente pelo bem universal, pelo nosso planeta, por todas as pessoas que necessitam, por todos os lares, enfermos e encarcerados. Vibremos pelos nossos irmãos que já se encontram na pátria espiritual. Deixemos uma vibração para ser utilizada onde houver maior necessidade. E pedimos licença para vibrarmos por todos nós, pelos nossos lares, para que possamos ter a nossa fé fortalecida
e para que possamos servir, né, no campo social com o nosso melhor. Que assim seja, graças a Deus.